Glória a Deus, meus irmãos, bom dia! A graça e a paz do Senhor Jesus seja no seu coração. Estamos juntos mais um dia, compartilhando da palavra de Deus. Hoje é o quarto dia de 21 dias lançando as redes. Nós estamos sendo afiados para que possamos ser um canal poderoso nas mãos do Senhor. Estamos em um tempo de oração e de jejum, e eu tenho plena certeza que já começou uma reviravolta espiritual em nossas vidas, nossas casas, nossas células, no nosso coração, no nosso trabalho. E creia, meu irmão, minha irmã, o Senhor é por você. Ele está ao seu lado e Ele está preparando tudo para que você possa ser surpreendido. Ele faz mais do que você imagina. Ele tem mais, muito mais do que aquilo que você está pedindo. Que bom que você está aqui, eu tenho plena certeza também que Ele te trouxe. Nós estamos juntos nesse desafio, quero te motivar mais uma vez. Se você não está jejuando, se você não está se consagrando ao Senhor nesses dias, faça isso. Mergulha no Senhor. Mortifica a carne. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso, mas antes vamos orar para que nós possamos receber a palavra do Senhor da maneira correta. Feche os seus olhos. Pai, obrigado, porque o Senhor nos uniu mais uma vez para ouvir a sua voz, aprender do Senhor, sermos instruídos na sua vontade. Que possamos receber revelação através da sua palavra viva. Fala conosco, em o nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, eu queria que você pegasse a sua Bíblia e hoje eu quero compartilhar uma palavra que eu estou chamando de a graça é mais poderosa que o pecado. Por que eu digo isso? Porque o pecado perde o poder e o governo quando você entra debaixo da graça do Senhor. O pecado perde completa influência em nossas vidas, simplesmente porque a graça de Deus entra em ação. Então, quando nós falamos sobre a graça não é uma licença para pecar. E muitas vezes as pessoas acabam tendo uma visão muito distorcida sobre a mensagem da graça de Deus, por conta daqueles que dizem caminhar pela graça e vive uma vida de licenciosidade. Não. A verdade é que a graça, ela nunca vai levar você a viver uma vida de escravidão. A graça sempre vai te levar a viver uma vida de liberdade. Lá no livro de Romanos, capítulo 5, no versículo 20 e 21, eu queria que você pegasse a sua Bíblia aí. Romanos 5, 20, 21. Quando você achar, diga amém. No nome de Jesus, aleluia. Diz assim o texto: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Você precisa crer em uma coisa: onde a graça chega, o pecado perde o governo. A graça nunca vai ser conveniente, ou a graça nunca vai ser conivente com o pecado, com o erro. Se nós queremos lançar as redes, se nós desejamos de fato ser um canal útil, desobstruído na presença do Senhor, nós precisamos entender: a graça de Deus, ela nunca é fraca, ela é sempre poderosa. Você pode dizer amém? O pecado, ele é revelado pela lei, e a graça vem para limpar o pecado. Imagine naquela mercearia pequena, lá do bairro, quando você era criança. Tinha aquelas garrafas de refrigerante. Eu lembro quando eu era criança, tinha uma mercearia na esquina da minha casa, e eles vendiam Fanta. E às vezes vendiam pouco, então a garrafa ficava parada lá na prateleira, no mesmo lugar, durante muito tempo.
A Fanta ficava quase transparente. Daí quando você mexia na garrafa, o pó, né, da Fanta subia. É igual uma piscina, quando você vai fazer o tratamento químico dela, a sujeira vai tudo pro final. E daí quando você começa a mexer na água, você percebe que a água tá suja, ela não está limpa, transparente. Assim é a vida. A lei, ela serve para revelar o pecado. Lá em João capítulo 1, no versículo 17, diz assim: porque a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Gálatas 3, no versículo 24, fala: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Então a lei, ela serve para nos mostrar que somos pecadores. E a graça vem para nos ensinar que o pecado foi pago na cruz do Calvário. Faz sentido? De acordo com a lei, aquela mulher que foi pega em adultério no livro de João, capítulo de número 8, deveria ser apedrejada. A lei dizia isso. Por isso que os homens, quando trouxeram a mulher a Jesus, estavam com pedras nas mãos. Mas a Bíblia diz que Jesus não usa a lei para se relacionar com a mulher. Jesus diz para a mulher: vai e não peques mais. Mas é interessante. No livro de João 8, a Bíblia diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Ela disse: não tem ninguém. Jesus disse: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. E o que isso nos ensina? Você só tem poder para vencer o pecado quando você compreender que Jesus não está aqui para te condenar. Quando nós pregamos o Evangelho, nós não estamos aqui para apontar o erro das pessoas, mas sim para apontar o caminho da vitória para as pessoas. Eu não estou aqui para dizer que você é um pecador miserável. Eu sei que você peca. Eu sei que você falha. Mas não é o meu papel dizer para você qual é o seu pecado ou apontar o dedo para te acusar. Quem faz isso é Moisés. Quem faz isso é a lei. Esse não é o espírito do Evangelho. O Evangelho nunca te condena. O Evangelho te apresenta um caminho. Qual é o caminho? É a graça do Senhor. Você pode dizer amém? E você tem que aprender outra coisa. A graça de Deus não apenas te perdoa, mas ela te capacita a vencer o pecado. Existem pessoas que dizem: eu estou na graça, e por isso vivem no pecado. Isso não é graça. A graça de Deus nunca vai te perdoar para você viver uma vida que desagrada a Deus. O Senhor não vai te perdoar para você viver uma vida de prostituição, uma vida de pecado, uma vida de escravidão da carne. Não, não, não. Romanos capítulo 6, no versículo 14, abra lá a sua Bíblia. Romanos 6, no verso 14, diz assim, ó: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Isso é maravilhoso. A graça não é um desconto do céu para você viver uma vida de pecado na terra. Não, não, não. A graça é uma capacitação sobrenatural para reinar sobre a carne, sobre as obras do diabo, sobre o pecado. Tem um outro texto que eu gosto muito, que está lá em Tito, capítulo 2, o versículo 11 e 12 diz assim, ó: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, nos ensinando a viver uma vida piedosa, nos ajudando a renunciar às paixões e todo tipo de impiedade. A graça, ela não apenas nos perdoa, mas ela nos ensina a viver uma vida de vitória. Pastor, mas você é pregador da hipergraça. Porque os pregadores da hipergraça dizem que já que eu sou perdoado, tá tudo bem. Sim, de fato, está tudo bem. Mas eu não vou viver uma vida de pecado por isso. A graça me capacita a vencer o pecado. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Um viciado que está tentando ser liberto da escravidão dos vícios, do sexo, do álcool, das drogas, a escravidão do ego, do orgulho. Muitas vezes ele vai até tentar vencer isso porque ele tem medo do julgamento de Deus.
Ou ele tenta vencer com a própria força. Então ele se esforça, se esforça, se esforça. Mas ninguém vence pelo medo e ninguém vence pela própria força. No final, essa mesma pessoa continua sendo escravo. Mas quando ela entende que é perdoado, amado e aceito, ela não vai conseguir mais viver do mesmo jeito. Por quê? Porque ela encontra forças no amor do Senhor. Então a gente precisa anunciar isso para as pessoas. Eu sempre digo, o evangelho não é sobre deixar de fazer aquilo que é errado. O evangelho é sobre assumir uma nova postura e uma nova identidade fazendo aquilo que é certo. A graça de Deus não apenas apagou o meu passado, mas me deu uma nova vida, poderosa para vencer todo o pecado que me escravizava naquela velha vida. Você consegue entender o que eu estou dizendo? A gente precisa anunciar a graça de Deus. Repete assim comigo. Eu não preciso mais viver uma vida de escravidão, repetindo os mesmos erros. Fala assim, ó. A graça me capacita a viver uma vida de vitória. Eu profetizo em nome de Jesus que hoje o seu coração recebe uma revelação nova da graça de Deus. E eu declaro que você vai viver uma vida vitoriosa. A graça de Deus, meus irmãos, é uma pessoa. É Jesus. Em 2 Coríntios 8:9 diz: conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Em João 1:14 a Bíblia diz que ele se revelou a nós cheio de graça. A graça é Ele. É Ele. A palavra de Deus diz em João 1:17, a lei veio, a lei foi dada por Moisés, mas a graça veio por Jesus. A lei é dada, porque é uma coisa, a graça não é dada, a graça vem. E por que a graça vem? Porque a graça é uma pessoa. A graça não é um conceito. A graça é a expressão de quem Cristo é. A graça é a manifestação do Deus amoroso. Quando nós falamos da graça, nós estamos falando de uma pessoa, não de uma linha teológica. Quando eu ensino sobre a graça, não estou falando sobre um assunto da teologia. Não, eu não sou teólogo. Eu estou falando de quem Deus é, do caráter de Deus, da entrega de Deus, do amor de Deus, a maneira como Deus ama, a maneira como Deus lida com o pecador. Essa é a graça de Deus. E quanto mais alguém conhece essa graça de verdade, mais o pecado vai perdendo espaço. Por quê? Porque a graça não muda só o nosso passado, ela muda o nosso coração, ela muda a nossa mente. E isso vai acabar fazendo com que o nosso comportamento seja transformado. Lembra do jovem rico? Ele chega em Jesus e diz: o que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? Jesus falou: você quer merecer? Cumpre as leis. E o jovem rico fala: mas eu faço isso. Daí Jesus responde para ele: uma coisa te falta. É assim. Todos aqueles que caminham pela lei, sempre vai estar faltando alguma coisa. Só que daí depois a Bíblia fala da história de um homem chamado Zaqueu, em Lucas 19. A história do jovem rico está em Lucas 18. Zaqueu era um cobrador de imposto, um publicano. Ele não devia ser uma pessoa tão honesta assim. Ele, nos nossos tempos, seria tratado como um político, cobrador de imposto, governo. A Bíblia diz que Zaqueu, quando fica sabendo de Jesus, ele sobe num sicômoro, numa árvore. E quando ele vê Jesus, mesmo sabendo quem era, ele queria conhecer o Senhor. E Jesus percebeu o coração de Zaqueu, e Jesus entra na casa de Zaqueu e diz assim, hoje a salvação entrou na sua casa. Zaqueu não quis conquistar a bênção, Zaqueu não quis ser aceito pela lei. Talvez ele sobe na árvore e não vai até Jesus porque ele sabia da condição dele. Mais uma vez, perceba, é sempre a graça que vem até nós, nunca somos nós que vamos até a graça.
Foi Jesus que foi até Zaqueu, não foi Zaqueu que foi atrás de Jesus. Zaqueu só queria ver, mas Jesus o encontrou. Jesus o viu. E Jesus diz: Zaqueu, hoje a salvação entrou na sua casa. E quando a salvação entra na casa de Zaqueu, o resultado foi que ele devolveu tudo que roubou, se arrependeu. E ele diz assim, ó, eu vou devolver 4 vezes mais para todos aqueles que eu fiz mal. Por que Zaqueu teve essa transformação tão poderosa, gente? Porque ele teve um real encontro com a graça. Quem verdadeiramente se encontra com a graça não quer saber do pecado. Esses dias atrás, um irmão compartilhou comigo que ele sofria com vários tipos de pecado. E ele tinha caído no pecado sexual. E daí eu falei pra ele, puxa vida, cara, que ruim essa situação, né? Ele falou, pastor, eu tô me sentindo sujo. Daí eu falei, porque o pecado faz isso mesmo, né? O pecado, ele nos atrai, e daí depois que ele nos conquista e nos derruba, ele nos faz ter aquela sensação de sujeira. E depois ele faz a gente achar que Deus virou as costas. Mas eu disse pra ele, o Senhor não virou as costas pra você. Daí ele disse, o que eu faço então, pastor? Eu falei, se arrepende, pede perdão para o Senhor. Fala para ele, Senhor, eu caí mais uma vez, me levanta. Me ensina a caminhar de acordo com a minha verdadeira identidade. Daí ele disse, mas será que Deus me perdoa mesmo? Eu disse sim, e digo mais. Na hora que você ter os seus olhos abertos para ter revelação de que você é nova criatura e que você não precisa mais do pecado, essa situação que você acabou de me contar nunca mais vai acontecer. E eu conheço vários irmãos, eu conheço gente que lutava contra o crack, contra o álcool, contra o homossexualismo, que lutava contra a amargura, que lutava contra a depressão profunda. E todas essas pessoas, quando experimentaram da graça de Deus, eles falaram, eu não preciso mais ser guiado pela minha carne, eu não preciso mais ser guiado pelas minhas vontades, eu não preciso mais ser guiado pelo meu prazer, eu posso ser completo, pleno e satisfeito no amor do Senhor. Isso é maravilhoso. É isso que nós precisamos pregar para as pessoas, meus irmãos. Nós não temos que ficar pregando moralismo. Nós não temos que pregar para as pessoas o que elas devem fazer ou então o que elas devem deixar de fazer. Eu não estou aqui dizendo que você faz o que você não faz. Eu estou aqui dizendo para você que a graça é maior que o pecado. Ela é mais poderosa do que o pecado. Eu não quero convencer você do erro. Eu quero te convencer que você é amado. E quando as pessoas entenderem que são amadas, o amor vai conquistar e constranger o coração delas. E o pecado vai perder o brilho. Que nessa manhã os seus olhos sejam limpos. Que o seu entendimento seja esclarecido sobre o amor do Senhor pela sua vida. Que você seja renovado mais uma vez pela graça do Senhor. Amém? Quero te convidar a fazer uma oração junto comigo nessa hora. Repete assim comigo, feche os seus olhos. Diga, Senhor, muito obrigado, porque a sua graça me alcançou e me levantou. Que eu nunca subestime o poder do Evangelho. Me dá ousadia, Senhor, para proclamar que o pecado foi vencido e que uma nova vida me espera. Me ensina, Senhor, a subjugar a carne e me leva a vencer o pecado, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glórias a Jesus. Eu tenho um desafio para você mais uma vez agora, antes de a gente encerrar. Eu queria que você compartilhasse o teu testemunho. Compartilha com alguém. Grava aí um vídeo, posta na tua rede social, posta nos grupos de WhatsApp.
Conta para as pessoas o que a graça fez na sua vida e do que a graça te libertou. Mostre para as pessoas que o pecado não tem poder sobre você e não tem a palavra final. Sabe por quê? Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aleluia. Você pode dizer aleluia por isso? Quero te pedir que, se você também não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva, clica no gostei do vídeo, deixa o teu comentário aqui, manda um comentário nos grupos. Eu tô postando na terça-feira, eu esqueci de postar na hora, depois eu postei. Mas coloca lá o comentário no grupo, compartilha com as pessoas essa palavra, para que mais gente possa ser despertada para caminhar pela graça de Deus. Essa é só a primeira semana, tá quase chegando ao final, mas a primeira semana eu quero fundamentar você no Evangelho de novo, e a gente vai construir juntos. Nós estamos sendo preparados para lançar as redes, amém? Que Deus abençoe sua vida e o seu dia em nome de Jesus. Tchau, tchau.